grandes armazéns, fábricas, shoppings ou museus. Alguns desses lugares possuem um exacerbado espaço dentro de si. Seja nas mais variadas utilidades, vamos ver agora os 10 maiores edifícios do mundo. 10º, estaleiro Meyer Werft. Se há uma atividade que precisa de bastante espaço, é construir navios. Um cruzeiro ou um cargueiro não pode ser montado em qualquer lugar. Para isso, você precisa de um estaleiro. E de todos eles mundo afora, o Meyer Werft é com certeza um dos mais famosos. Ele se encontra ao longo do rio Ems, na cidade de Papenburg, na Alemanha. Quando sua construção foi concluída em 1795, ele ainda não era do tamanho atual de 63.174 metros quadrados. Mas reformas e expansões ao longo dos anos fizeram dele um dos maiores estaleiros da Terra. Nos seus primeiros dias, o Meyer Werft fazia apenas pequenos navios de madeira. Então, em 1874, começou a fazer navios de ferro muito mais modernos. Atualmente, o estaleiro Meyer Werft se especializou em fazer cruzeiros de alta qualidade. Ao longo dos anos, cerca de 700 navios diferentes foram construídos lá. Hoje em dia, ele emprega por volta de 3.300 pessoas. Surpreendentemente, o Meyer Werft ainda é uma empresa familiar, ou seja, dos seus fundadores originais. O estaleiro ainda conta com a honra adicional de ter construído o Odyssey of the Seas, que ostentou o recorde de maior deck na sua época. Assim, indiscutivelmente, o Meyer Werft é um dos mais importantes estaleiros de toda a Alemanha. 9º, Palácio do Parlamento Romeno. Ainda que prédios de parlamento tendam a ser bem espaçosos, poucos superam a grandeza do Palácio do Parlamento Romeno. Isso porque ele ocupa uma área de 365.109 metros quadrados, sendo considerado o terceiro maior parlamento do mundo. Localizado na capital Bucareste, ele abriga não só o Senado e a Câmara de Deputados, mas também 3 museus e um centro internacional de conferências. O edifício foi inspirado no igualmente imenso prédio legislativo da Coreia do Norte. Depois da construção ter se iniciado em 1984, levou mais de uma década até a sua conclusão completa em 1997. Quando se trata dos materiais usados, a qualidade é bem única, tendo sido alocados mais de 700.000 toneladas de aço e bronze, 1 milhão de metros cúbicos de mármore e 900.000 metros cúbicos de madeira. E quase tudo isso foi extraído da própria Romênia. O resultado final foi um prédio com 1.100 salas, mesmo que a maioria delas ainda permaneçam desocupadas. Então, podemos concordar que o uso de materiais nesse projeto foi um pouco excessivo. 8º, Dubai Mall. Se você está procurando um shopping de primeira linha para fazer suas compras, o Dubai Mall é o lugar perfeito. Você só tem que estar um pouco disposto a rodar bastante lá dentro. Para começar, o edifício tem o recorde de maior shopping do mundo em área física. Então, você não vai ficar entediado por lá. Além disso, ele é parte do complexo do centro de Dubai, no qual foi investido mais de 20 bilhões de dólares. O complexo inclui mais de 1.200 lojas, o que pode parecer exagerado. Mas só em 2019, o shopping foi visitado por 84 milhões de pessoas, o que faz do Dubai Mall facilmente um dos lugares mais visitados do mundo. Por isso, comprar lá é uma experiência de vida e ter uma loja pode ser bem lucrativo. Mas nem todos os seus visitantes vão lá para comprar coisas banais. Isso porque os 501.676 metros quadrados do shopping são mais do que suficientes para abrigar todo tipo de atração. Uma das mais famosas é a Dubai Aquarium, um zoológico debaixo d'água que tem mais de 300 criaturas marinhas expostas. O shopping também abriga o VR Park, um parque de realidade virtual que possui sozinho 7.060 metros quadrados. Além de tudo isso, ele ainda possui uma grande sala de cinema e uma zona de brinquedos infantis. Por isso, não é difícil ver o motivo do Dubai Mall ter atraído tanta gente nos últimos tempos. 7º,
Fábrica Tesla. O que não falta no mundo atual são fábricas produzindo os seus mais variados produtos, mas nenhuma delas é sequer parecida com a fábrica Tesla em Fremont, na Califórnia. A estrutura do prédio não foi primeiramente construída pela Tesla. Na verdade, o prédio foi erguido em 1966 pela General Motors e no seu auge produziu mais de 1.000 carros por dia. Mas com o passar dos anos, a companhia começou a perder força. Em 1984, ela foi parcialmente comprada pela Toyota em uma união de riscos. Mas isso não durou para sempre, e em 2010, Tesla comprou a propriedade. Desde então, o prédio foi absurdamente modernizado e ampliado. Atualmente, ele possui incríveis 427.353 metros quadrados. Lá é onde são produzidos alguns Tesla Model S, Model 3, Model X e Model Y. Em 2018, cerca de 10.000 funcionários estavam envolvidos na construção desses carros de alta tecnologia. Apesar das preocupações sanitárias recentes, eles estão operando normalmente, mas isso só foi possível após uma rápida batalha judicial com o governo local, que chegou a fechar a fábrica brevemente por conta da pandemia. Sexto, Aeroporto Internacional de Pequim Daxing. Aeroportos são garagens para um dos maiores veículos de transporte do mundo. Por isso, é natural que isso se traduza em um grande espaço físico para abrigá-los. Ainda assim, quase nenhum aeroporto do mundo se equipara ao de Pequim Daxing em tamanho. Completado em 30 de junho de 2019, o terminal aéreo em formato de estrela do mar possui 696.772 metros quadrados. Só para comparação, esse seria o tamanho aproximado de 98 campos de futebol. Mas se as estimativas de tráfego estiverem corretas, os 72 milhões de passageiros anuais irão precisar de todo esse espaço. Mas nada disso foi barato. Toda a estrutura do aeroporto custou inacreditáveis 11 bilhões de dólares. Mais do que suficiente para financiar os mais de 400 pontos de check-in, scanners biométricos, equipamentos de segurança e reconhecimento facial. Além de toda essa infraestrutura, o que faz o Pequim Daxing único é o design da sua estrutura interna. Seus projetistas fizeram basicamente uma cidade em miniatura dentro das paredes do aeroporto, com mais de 70 restaurantes, conexão 5G, telas de LED interativas e quase todo tipo de estabelecimento comercial que se possa imaginar. Assim, não deve ser uma surpresa se o aeroporto virar uma atração turística por si só depois da pandemia. Quinto, Fábrica Boeing de Everett. Boeing 747 são facilmente os mais abundantes grandes aviões no mercado hoje em dia. Mas antes de botá-los no ar, eles têm que ser construídos, e para isso é preciso de bastante espaço. Ao redor do mundo, há muitas fábricas da Boeing para isso, inclusive fábricas que montam peças específicas para serem transportadas e montadas em outros lugares. Mas nenhuma delas chega aos pés da fábrica Everett. Localizada em Washington, a maior fábrica de aviões do mundo possui 397.625 metros quadrados. Para termos uma ideia, seria possível colocar toda a Disneylândia dentro da fábrica de Everett e ainda assim sobrariam 72.464 metros quadrados. A fábrica foi inaugurada em 1967. Logo após a Boeing conseguir um contrato de 4,2 bilhões de dólares. Com esses recursos, o projeto foi concluído e bastante amplificado desde então. Atualmente, ela produz modelos Boeing mais modernos como o 757, o 777 ou o 787. A localização da fábrica foi escolhida a dedo, devido à sua proximidade a ferrovias e estradas fundamentais para o transporte das peças. Porém, o processo de obter as terras ao redor foi uma verdadeira batalha. Já que muitos proprietários não queriam vender, os preços ficaram com até 10 vezes mais do que o valor de mercado. No fim, todas as despesas envolvidas na construção e instalação somaram mais de 8 bilhões de dólares. Isso era mais do que o valor de mercado de toda a empresa na época. Mas todas essas despesas com certeza valeram a pena.
Isso porque a fábrica de Everett foi fundamental para tornar a Boeing uma das mais reconhecidas empresas aéreas do mundo. Quarto, fábrica Jean-Luc Lagardère. Enquanto a fábrica Everett da Boeing pode ser a maior de aviões do mundo, a Jean-Luc Lagardère da Airbus vem em um distante segundo lugar. Localizada nos arredores do aeroporto de Toulouse-Blagnac, no sul da França, o edifício possui 122.539 metros quadrados. Todo esse espaço é preciso, pois a Jean-Luc é o local de construção do Airbus A380, um dos maiores aviões comerciais do mundo. A necessidade de um prédio como esse apareceu em 10 de janeiro de 2003, quando a Airbus superou o limite de 100 pedidos. Foi quando eles se deram conta de que suas instalações atuais eram insuficientes. Assim, a construção da nova fábrica começou. No total, foram utilizadas mais de 35.500 toneladas de aço para dar forma à estrutura. O corredor principal é o maior de todos, com uma profundidade de 250 metros, 115 metros de largura e 46 metros de altura. Só a fachada da fábrica utilizou mais de 2.500 toneladas de ferro. Alguns meses e muitos materiais depois, o prédio ficou pronto em 2004. Desde então, a fábrica está completamente dedicada à produção em massa de aeronaves da Airbus. Se você tiver algum interesse em engenharia aérea ou nesse tipo de turismo, pode realizar um tour guiado pela fábrica de Jean-Luc Lagardère. Nele você verá a sala de telemetria, os hangares dos aviões, a linha de montagem e uma passarela com uma vista panorâmica do corredor principal. Terceiro, o Aerion. Os maiores edifícios do mundo tendem a ser o local de construção dos maiores veículos do mundo, geralmente aviões. O Aerion não é uma exceção, mas diferente dos seus semelhantes, o Aerion foi reformulado em um parque de diversões temático. Sua história começa em 1938, quando foi construído pelo regime nazista como um aeródromo perto da pequena cidade de Krasnik. Quando a guerra acabou, o lugar ficou ocupado pela União Soviética até 1992, quando foi devolvida para a Alemanha. Foi nesse mesmo ano que a empresa Cargolifter AG comprou a instalação militar para construir aviões. Logo, a estrutura de 60 metros de comprimento, 210 metros de largura e 107 metros de altura estava pronta, e com uma área de 69.777 metros quadrados. Devido à sua arquitetura única, o hangar ainda possui o recorde de maior estrutura do mundo sem colunas de sustentação dentro. Em 2000, o Aerion foi designado para construir e abrigar a aeronave Cargolifter CL-160. No entanto, após a empresa ter falido em 2002, essa ideia foi por água abaixo. Foi quando o Aerion foi comprado pela empresa malasiana Tanjong PLC por apenas 7,5 milhões de euros, cerca de 10 vezes menos do que os 78 milhões de euros usados para construir a estrutura. Assim, o parque temático Floresta Tropical começou a ser idealizado e foi construído em 2004. Alguns dos feitos reconhecidos do parque são de ter a maior floresta tropical a portas fechadas do mundo, uma praia artificial, restaurantes e uma temperatura constante de 26 graus Celsius. Segundo, edifício de montagem de veículos da NASA. Veículos espaciais são um teste extra na construção, mas o edifício de montagem de veículos da NASA pode realizar todo o processo sob um único teto. Mas para isso, são necessários 348.470 metros quadrados. Embora nas imagens ele pareça um prédio pequeno, em volume ele é o sexto maior do mundo. A razão para essa discrepância é que o prédio não é muito largo, mas é bastante alto, com 160 metros, o suficiente para alojar vários foguetes ao mesmo tempo. Ele é dessa forma, pois foi feito para acomodar a construção do Saturn V, o foguete que levou o homem à Lua. Depois que a construção foi concluída em 1966, o edifício se tornou um centro de montagem de diversos outros programas espaciais. Por exemplo, algumas partes do notável Space Shuttle Program foram feitas lá.
O edifício também tem o recorde de maiores portas do mundo, com quase 140 metros, que servem para liberar os foguetes construídos. Devido ao seu tamanho, elas levam 45 minutos para abrir ou fechar. Entretanto, quando o Space Shuttle Program foi cancelado em 2011, o futuro do edifício de montagem ficou indefinido. A NASA pretende usá-lo para lançar veículos espaciais reutilizáveis, mas só o futuro dirá qual será o destino final do edifício. Primeiro, O2 Arena. Por mais grandiosos que complexos de entretenimento costumem ser, a O2 Arena leva esse conceito a um novo nível. Localizada no sudeste de Londres, a arena foi aberta na data simbólica de 1º de janeiro de 2000 e chamada inicialmente de Domo do Milênio. A estrutura foi construída para abrigar a Millennium Experience, que celebrava o final do segundo milênio depois de Cristo. O evento, de fato, ocorreu no edifício de 104.634 metros quadrados. Pelo menos até o dia 31 de dezembro, quando foi vendido pelos donos originais para a empresa Meridian Delta Limited. Essa, por sua vez, a vendeu para o Anschutz Entertainment Group e depois de anos de reformas, foi finalmente reaberta em 24 de junho de 2007. Hoje, o lugar abriga uma arena principal para eventos, um clube de música, uma sala de cinema mundial e muitos estabelecimentos comerciais, fazendo a O2 adequada para quase todo tipo de evento existente. Mas o principal é a sua arena. Capaz de comportar até 20 mil pessoas, já serviu de palco para Jogos Olímpicos e shows de música. A Indigo O2 também é famosa como uma boate exclusiva para 2.750 convidados. Então, se você está procurando um único lugar onde pode encontrar dos passatempos mais comuns aos mais excêntricos, recomendamos a O2 Arena.